Amém? Vai sentando e vai cantando. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Não converse, mas cante. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. meu Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Põe a mão no seu coração e canta. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia Quero consagrar já a sua vida e a minha vida nessa noite à Santa Mãe de Deus, para que ela possa estar intercedendo sobre nós nessa noite, sobre essa pregação, para que tudo aquilo que será falado por Deus nessa noite, nós não possamos apenas escutar, mas que nós possamos acolher no nosso coração e colocar tudo em prática. Então que a Virgem Maria possa estar olhando por nós também nessa noite, que todas as graças dessa pregação, todo esse momento que iremos viver aqui, seja dado, manifestado tudo para ela, tudo para a Santa Mãe de Deus. Você que conhece essa oração, você reza ela comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai os infernos a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir só por mão do violão ficar aí dedilhando enquanto eu prego. Diz a palavra de Deus que quando o rei Saul estava nervoso, quando o demônio estava possuindo o rei Saul, aquele demônio ia embora a partir do momento que Davi começava a tocar sua harpa. Que talvez hoje, do seu dedilhar, irmãos, os demônios que estão aqui nesse lugar possam sair daqui. Amém? Amém. Deixa eu me apresentar primeiramente, Preguei aqui no terceiro tema, então é uma alegria estar aqui novamente, Preguei sobre o pecado e salvação aqui nesse seminário, e é uma alegria reencontrar vocês aqui de novo, mais uma noite. Meu nome é Heberton, tenho 23 anos de idade, Hoje eu quero já assumir para vocês, dizer aqui nessa noite que um grande sonho de Deus para minha vida. Hoje não faço mais parte de uma paróquia, mas hoje, a partir de agora, eu faço parte de uma comunidade, de uma equipe missionária chamada Mãe do Puro Amor, onde o maior carisma é nós vivemos essa entrega total, de ser totalmente de Deus, viver aquilo que está em Cântico dos Cânticos: sou do meu amado e o meu amado é meu. E nós vivemos esse amor através da Virgem Maria. Acho que eu já falei minha idade, 23 anos, eu tenho, e vivo para pregar o Santo Evangelho, para pregar e anunciar Jesus, aquele que mudou a minha vida e que também mudou a sua vida. Amém? Glória a Deus! Aleluia! É uma alegria estar aqui, encontrar a igreja dessa forma, porque diz a palavra de Deus, que onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu ali estarei. E
se você está nesse grupo de oração é porque você quer acolher algo novo para a sua vida. E você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou, porque como a irmã estava dizendo aqui, você veio para escutar a palavra de Deus, e você tem que acolher isso no seu coração. Diz em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O próprio Jesus diz isso lá em Mateus 4:4. Diz o profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que seria derramada uma fome do céu, mas não uma fome de pão nem de água, mas uma fome e sede de querer ouvir e acolher a palavra de Deus. Diz o escritor de Hebreus, meu irmão e minha irmã, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, ela vem para estraçalhar o demônio. Então nós temos que andar com a nossa palavra na ponta da língua. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela traz libertação para a nossa alma. Diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz o profeta o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que o meu povo tem se perdido por falta de conhecimento. Se você não quer se perder, se você não quer sair da Santa Igreja Católica, se você não quer voltar para a sua vida de pecado, se você não quer voltar a viver as maldições do mundo, acolha a palavra de Deus no seu coração, porque ela vai te libertar, ela vai trazer para você vida nova, vida em abundância, assim como grandes homens de Deus, grandes profetas. E o Senhor quer fazer de você uma profeta de Deus, um profeta do Senhor, que possa pregar a palavra de Deus em todo lugar, em todo coração, não somente na igreja com o microfone na mão, mas que você pregue a palavra de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você entrar, que você seja uma pessoa cheia de Deus, cheia da palavra de Deus na boca, né? Diz lá São Paulo em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, se portanto os ressuscitados com Cristo buscai as coisas do alto. Nós temos que, a partir de hoje não, já era para ter buscado desde sempre, começar a buscar as coisas do alto, as coisas do céu, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida, a minha vida não está escondida no nosso pecado, num copo de cerveja, numa baladinha, numa festa, nem no dinheiro. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Hoje o último tema desse seminário de vida no Espírito Santo, né, se chama Comunidade Cristã e os frutos do Espírito Santo. Por que se encerra um seminário de vida no Espírito Santo falando da comunidade cristã, falando dos frutos do Espírito Santo, né? Porque nós falamos lá no começo do amor de Deus, foi falado, né, de pecado e salvação, foi falado, né, de fé e conversão, senhorio de Jesus, de Nossa Senhora, mulher de Pentecostes. Foi falado semana passada, a Renata veio aqui pregar e falou da efusão do Espírito Santo. E uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, uma pessoa quando recebe o Espírito Santo, tem que gerar no coração dela os frutos do Espírito Santo, que é como está lá em Gálatas no capítulo 5, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a paciência. Nós, por sermos cheios desse Espírito Santo, por sermos batizados, esta é a palavra certa, o batismo mesmo, porque nós temos que clamar o batismo do Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias, para que de fato nós possamos a viver isso, para que nós possamos viver de fato aquilo que o Senhor propõe para nós todos os dias de nossas vidas. Não viver aquilo que está lá, né, que próprio São Paulo falava, que hoje muitos e muitos vivem. Lá diz Timóteo no capítulo 4, no versículo 1, que haveria um tempo onde muitos iriam de apostatar da fé, dariam ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, e iriam se perder. E nós não podemos viver isso. Nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela falava para os videntes: rezem mais, orem mais, vocês estão rezando pouco, senão vocês não vão conseguir trazer almas para o Senhor, almas para Deus. E a maior e melhor das comunidades, né, de comunidade cristã, claro, nós temos que viver e assemelhar a nossa vida àquelas primeiras comunidades de Atos dos Apóstolos.
onde aquele povo olhava para eles e falava como eles se amam. Como está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32. Lá era um só corpo e uma só alma. Eles colocavam tudo em comum. E hoje dentro da igreja, nós não estamos mais vivendo esse tudo em comum. Nós não estamos colocando os nossos bens em comum. Ora, naquele tempo, quando se comprava um pão, não era um pão para mim, mas era para todos. Nós temos que repartir, aprender a viver em comunidade, como, claro, no amor, na certeza que é um fruto do Espírito. Você tem que estar hoje apto a querer amar, disposto a amar, mas não somente amar, como diz Jesus no Evangelho, o seu amigo não, aquele que te faz bem, mas você tem que estar disposto a amar o seu inimigo, aquela pessoa até mesmo que você não vai com a cara dele, nem dela, mas você tem que estar disposto a amar, porque o Evangelho que Jesus pregava era o Evangelho do amor. Então nós temos que começar a viver isso, porque senão as nossas igrejas, os nossos grupos de oração, e já está acontecendo muitos e muitos lugares que estão se esvaziando. As igrejas hoje estão vazias. Mas por que estão vazias? Porque quem está dentro não está vivendo o amor verdadeiro, não está vivendo o amor de Jesus Cristo, está vivendo na falsidade, coloca uma máscara dentro da igreja. As pessoas hoje vêm na igreja porque quer status, quer pregar com o microfone, quer cantar, quer colocar o microfone no último volume para cantar bonito, para tocar violão, para tocar bateria. Mas não, o Senhor não precisa de você para isso. O Senhor te precisa para amar, é amar, se doar, se dar pelo irmão. É para isso que o Senhor te quer. E nós precisamos querer viver esse amor todos os dias. Nós precisamos nos doar ao irmão. Ora, Jesus mesmo disse na humildade, Ele mesmo veio, não para ser servido, mas Ele veio para servir. Ora, e nós? Os primeiros papas, sempre quando eles escreviam as suas encíclicas, eles escreviam embaixo, o vosso servo, o servo dos servos, e ali ele assinava o nome deles. Ora, hoje nós temos que ser os servos dos servos, nos rebaixar. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Então se humilhar no amor, querer viver esse amor muito verdadeiro, em comunhão, vivendo o amor, tendo essa espiritualidade verdadeira, que juntos nós podemos vencer a ação do inimigo, de Satanás. Ele não terá vez aqui nesse grupo de oração, nem na nossa igreja. Nós temos que estar dispostos a nos dar. E você tem que entender, meu irmão, se nós não temos isso em mente no nosso coração, trabalharmos unidos no amor, nós não vamos construir um cristianismo nunca na face da terra. Nós vamos perder fiéis, nós vamos perder almas. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, nós vamos entender isso agora. Abra lá no livro do profeta Ageu. Fica 2 livros antes de Mateus. Vai passar Zacarias. Ageu. É um livro bem pequenininho, profeta, pequeno profeta de Deus. Amém? A página da Bíblia Ave Maria é a 1269. As outras eu não sei. Amém? Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 9. Para quem não achou, não acha mais. Abre os seus ouvidos e escute aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que querias armazenar. Por quê? Perguntou o profeta, oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Força! É a palavra do Senhor, ela que nos traz libertação, salvação para a minha vida e para a sua vida. Como vem dizer aqui o mesmo pela boca do profeta, que ele tinha tentado sair para a colheita e não conseguiu colher nada.
E até mesmo aquilo que ele conseguiu colher, que foi muitas poucas coisas que ele via que ele poderia colher, veio o sopro de Deus, veio o vento e espalhou tudo. E ele perguntou: ora Senhor, mas por que isso? Por que daquilo? O Senhor olha para o profeta e diz assim: porque a minha casa está em ruínas. Porque cada um de vocês só pensam nas suas próprias casas. Vocês só pensam em si próprios. Vocês não pensam mais no outro e querer ajudar o outro. Vocês não se doam mais pelo irmão. Vocês só pensam na sua casa e estão se esquecendo de que nós temos que viver aqui verdadeiramente, né? O amor de Deus dentro da casa de Deus. Por isso que nós estamos nos perdendo, pensando só em mim, em mim, em mim, em mim, em eu. E o outro que se lasque, o outro que não quero saber, né? Caiu em pecado, que vai embora mesmo. Mas não é assim. Se você está com esse pensamento dentro da igreja, meu irmão, aqui não é o seu lugar. Se você não está disposto a viver o amor, querer cuidar da pessoa que está do seu lado, a igreja católica não é o seu lugar. Aqui é para quem está disposto a dar a sua vida. Aqui é para quem está disposto a dar a vida até mesmo pelo seu irmão, como diz o próprio Senhor lá em João 15. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelo seu irmão. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34: eis que eu vos deixo um grande novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, e nisso o mundo verá que vós sois minhas testemunhas. E ele não falou: ame o próximo como você se ama. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que Jesus fez? Ele deu a vida por cada um. Lá no versículo 9 do capítulo 15 ele diz: permanecei no meu amor. E aquele que permanece nos mandamentos de Deus, aquele que vive o amor de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, no versículo 15 o Senhor diz: já não vos chamo servo, mas eu chamo de amigo. O Senhor ele quer poder te chamar de amigo, querer contar com você para restituir a casa dele. Uma bagunça que está hoje as nossas comunidades, as nossas igrejas. As pessoas se dizem ser cheias do Espírito Santo, mas não vivem como pessoas cheias do Espírito Santo. Diz lá em João, no capítulo 2, que Jesus chegou lá no templo e estavam as pessoas querendo vender dinheiro, estavam fazendo uma bagunça dentro da casa de Deus. E Jesus fez um chicote e saiu batendo em todo mundo. E ele ainda usou dizer de um salmo, que é o Salmo 68, versículo 10: o zelo pela minha casa, né, pela tua casa, Senhor, me consome. E nós temos que ter zelo pela casa de Deus. Não afastar as pessoas dessa forma, porque nós temos que cuidar, meu irmão. Nós temos que cuidar da casa de Deus. Nós temos que cuidar de nossas comunidades. Nós temos que aprender a viver na paciência, viver esse perdão, aprender a acolher o irmão necessitado. Hoje nós vemos as pessoas passando nos nossos grupos de oração, nós passamos nas nossas comunidades. É aquela pessoa que pregava a palavra de Deus, que tocava, que cantava, que era no acolhimento, fazia um monte de coisa dentro da igreja. Hoje nós vemos a pessoa caindo no pecado. Em vez de nós estendermos a nossa mão para levantar aquela pessoa, nós mesmos julgamos e mandamos ela para o quinto dos infernos. Diz a palavra de Deus em Mateus 7:1: não julgueis para não ser julgados. Se o próprio Senhor não julgou a prostituta lá de João 8: vai, não voltes a pecar. Nem mesmo eu te condeno. Quem somos nós para condenar alguém? Nós temos que aprender a viver esse amor verdadeiro dentro da igreja. Começar a viver dentro de nossas comunidades. Viver esse amor verdadeiro, pessoas que se amam, que se abraçam, que colocam tudo em comum, as dores, os sofrimentos, colocam a alegria. Hoje eu estava falando isso com os irmãos, né? Esses dias, como eu falo, as pessoas da minha comunidade onde eu vivi a minha caminhada toda, 5 anos, as pessoas não conhecem nem o testemunho da minha vida, não sabem nem o que eu fiz. As pessoas não sabem nem o que eu fiz antes de eu estar na igreja. Parece que hoje nós olhamos para as pessoas na caminhada, parece que ela não tem a vida pessoal dela, não tem a vida particular dela. Parece que ela é só um robozinho que está lá dentro da igreja, louva com a gente, pula, né? E não tem vida pessoal, ela não tem experiência com Deus, né? Não tem experiência familiar, no trabalho, não tem dificuldade. Às vezes nós achamos isso. Mas dentro de uma comunidade de Jesus, dentro da comunidade que o Senhor quer, tem que ter isso. Nós temos que nos perguntar: se você precisa de ajuda, como foi sua vida?
Às vezes nós passamos anos e anos com uma pessoa dentro da igreja e nós nem perguntamos: como que você chegou dentro da igreja? Como que foi a sua conversão? Qual é a sua dificuldade hoje? Você precisa de ajuda? Precisa rezar junto? Vamos rezar junto. Ora, meu irmão, nós não vivemos mais esse amor de Jesus. Jesus, ele se colocou como o último. Ele perguntava em todo lugar que ele passava. Ele saía curando todo mundo. Ele não ligava se a pessoa tinha pecado, se tinha problema que ela tinha, mas ele passava curando. E nós temos que ter nesse coração de Jesus também em nossas vidas, em nossas comunidades. E o Senhor te chama, e para Ele fazer maravilhas na sua vida, você tem que estar vivendo esse amor, vivendo em comunidade, em união. A maior das comunidades que já existiu, se você não sabe, você vai saber agora. A maior comunidade que já existiu, que a igreja nos ensina, é a Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, se o Pai não amasse o Filho, se o Filho não amasse o Pai, não existiria o Espírito Santo. Teve que existir um amor entre a Santíssima Trindade para que gerasse ali a primeira comunidade, para que nós nascêssemos, para que o mundo fosse criado. Tudo foi criado por amor. E nós temos que assemelhar a nossa vida a isso, a esse amor, a esse exemplo, para que nós paramos, para que nós possamos parar de matar as pessoas. Tem um monte de gente que está, mas que nós matamos muitas vezes. A pessoa está querendo buscar, a pessoa está com sede, a pessoa está querendo viver, mas nós matamos porque nós não damos oportunidade. Nós fechamos o nosso coração. Diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Abre, é o que nós cantávamos aqui. Se você deixa Jesus entrar no seu coração, você tem que estar disposto a se doar pelo seu irmão, a viver essa união, viver a unidade. A nossa igreja viver essa unidade, viver verdadeiramente aquilo que Jesus pregava, sem discriminação. Quando Jesus chamou Pedro para ser o primeiro papa da igreja, olha o que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 21. Jesus, ele não interrogou, não perguntou para Pedro: Pedro, você conhece da palavra? Pedro, você tem pecado? Jesus não interrogou Pedro sobre a vida pessoal dele. Jesus apenas interrogou Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Senhor, te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, mas tem certeza que tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus filhos. Mas Pedro, tu me amas mesmo? Tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então cuida. Uma pessoa, para ser coordenadora, tem que saber amar. Ela tem que saber amar, senão ela não vai cuidar das suas ovelhas. Uma pessoa dentro da casa de Deus, ela tem que saber amar para que ela possa cuidar do próximo, para que ela possa se inundar aqui do Espírito Santo de Deus e cuidar da sua casa, da sua família, para que você possa cuidar do seu marido dentro de casa, mas amando, não julgando, não apontando o dedo, seu cachaceiro, seu drogado, não, mas é amando. É amando. Quando nós começarmos a viver verdadeiramente, quando esse grupo de oração, que eu tenho certeza que já está repleto do Espírito Santo, que já está cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que quando vocês começarem a viver a unidade, o amor, as pessoas vão passar ali fora, vão ver vocês se abraçando e vão falar assim: eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte. Aquele seu marido que está em casa, que você chama todo dia para vir, ou até desistiu de chamar, até ele vai sentir vontade de vir, porque ele vai ver, ali existe amor, ali tem algo diferente. Uma pessoa que tem verdadeiramente, o Espírito repleto dentro do seu coração, ele chama. Assim como o Senhor falava para Josué, lá no capítulo 1, Josué, ninguém irá te resistir, Josué, ninguém. Assim também aquela pessoa que vive a vontade de Deus, assim também aquela comunidade que vive o amor de Deus. O mundo lá fora não resiste a essa comunidade, o mundo lá fora vai querer fazer parte, vai querer viver aqui dentro. É a única forma de nós salvarmos as almas. Nós temos que ter essa certeza, como diz o Código do Direito Canônico no último cânon: a missão da igreja é a salvação das almas. A nossa missão como igreja é salvar almas,
e tem que começar a viver como exemplos e testemunhas de Jesus, para que as pessoas possam querer seguir a Jesus também, assim como nós, mas tem que nascer do nosso testemunho. Talvez nós não possamos, nós não conseguiremos, ressuscitar os mortos, mas talvez você possa ressuscitar os vivos que andam como mortos lá fora. E o Senhor te chama para isso, Ele falar maravilhas na sua vida, falar maravilhas nesse grupo de oração, nessa comunidade, como viver o amor. Será uma ousadia. O Senhor fará coisas tremendas. De São Francisco Xavier, ele foi pregar lá na Índia. Ele saiu para anunciar o evangelho lá na Índia e não quiseram escutar a palavra de Deus lá. Fecharam as portas para ele. Ele foi lá no cemitério e falou assim: desenterra as últimas 5 pessoas que morreram. Desenterraram as 5 últimas pessoas. E ele falava para cada um: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele ressuscitou 5 pessoas. 200 anos depois foram os protestantes lá na Índia pregar a palavra de Deus para os católicos. Eles viraram para eles e falaram assim: ó, meu irmão, vem aqui, vamos ali no cemitério. Viraram para eles e falaram assim: ó, 200 anos veio o tal de Francisco Xavier aqui. Ele ressuscitou aqui nesse cemitério 5 pessoas. Para começar, para nós ouvirmos o que vocês têm que para dizer para nós, vocês têm que ressuscitar pelo menos uma pessoa aqui. Enquanto vocês não ressuscitarem uma pessoa aqui, nós não paramos para escutar. É uma pessoa que confia, que viveu inteiramente em doação ao Senhor. E com certeza ele constituiu lá uma comunidade santa, uma comunidade que vive o Evangelho de Deus. Então nós temos que ter essa sede de querer salvar almas. Diz também Santo Inácio de Loyola, um grande homem de Deus, que também ressuscitou 9 mortos. Ele dizia que se ele tivesse com um pé no céu e um pé na terra, e ele soubesse que alguém precisava da ajuda dele, ele deixaria de entrar no céu para salvar aquela alma. Aonde que está o povo de Deus que vai buscar as almas? Que vai se doar pelo irmão, independente de quem for, se for um traficante, se for um cara que já matou não sei quantas pessoas, mas que o amor que ele recebeu de Deus, ele vai dar para aquele irmão. De São João da Cruz: amor se paga com amor. Ora, se Deus nos amou, se Deus nos deu a vida por nós, como está lá em João 3,16, de tal forma Deus amou tanto o mundo, que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas vive eternamente. Se Deus nos amou dessa forma, nós temos que amar o próximo também. Nós temos que dar essa vida no amor, na unidade. Uma comunidade que não ama, uma comunidade que não vive a caridade, não vive os frutos do Espírito, não vive na paciência, não vive em paz, não vive da bondade, ela não é uma comunidade de Jesus. Não é. De São Tiago 2,19: credes que existe um só Deus, e acreditasse bem, mas nisso até mesmo os demônios acreditam. De Santo Agostinho: quem crê em Deus e não ama, ele se assemelha aos demônios. Ora, se em nossas comunidades não está existindo amor, nós estamos assemelhando aos demônios, e nós não podemos nos assemelhar a eles. Nós temos que viver a unidade no amor de Jesus. Quantas e quantas vezes levanta uma pessoa dentro de um grupo de oração, não, começa a criticar as pessoas, não pode ser dessa forma, que não sei o que, começa a semear discórdia, começa a falar mal do irmão. Meu irmão, nós temos que ir juntos. Lá no Evangelho, a mãe de alguns discípulos, de 2 discípulos, foram chegar para Jesus e falaram assim: Senhor, conceda essa honra de que o meu filho possa ficar à sua direita, e a outra veio: e que o meu fique à sua esquerda. O que aconteceu ali na comunidade? Diante dos discípulos, os outros 10 ficaram com raiva, ficaram bravos. É porque as pessoas, elas só pensam em si próprias, como o profeta falava para nós da palavra de Deus. Só penso na minha casa, só penso em mim. Só eu tenho que estar ao lado de Jesus. Não, é todo mundo. Senhor, conceda a graça de que nós 12, nós em comunidade, a nossa comunidade, a nossa igreja, o meu irmão que está lá fora, que está perdido, conceda a graça de que nós todos juntos possamos estar ao seu lado.
Nós temos que viver. Esse é o sonho de Deus para a igreja. Esse é o sonho de Jesus para as comunidades, para os grupos de oração. E é tão triste hoje você ver o ministério de música brigando dentro da igreja. Não se falam. É pregador que não fala com o outro. É coordenador que não fala com o coordenador de não sei qual pastoral. E isso não vem de Deus. Isso não é a comunidade que Jesus sonhou para nós. Se nós de fato sonhamos com o céu, se nós de fato sonhamos em estar junto de Jesus um dia, nós temos que se rebaixar muitas vezes, deixar de viver essa vida mesquinha que nós vivemos muitas vezes, de discórdias, intrigas. Olha, meu irmão, você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém por estar aqui na frente. Ninguém. Eu não posso apontar o dedo na cara de ninguém e falar mal. Muito pelo contrário, como diz a música, só nos resta amar. Amar. Como que Jesus mudou a vida daquela prostituta? Amando. Como que Jesus mudou a vida de Pedro? Amando. Como Jesus mudou a vida de Zaqueu? Amando. Como Jesus mudou a vida de tantas e tantas pessoas, tantos e tantos santos da igreja que tem tantos testemunhos para nos contar, com amor. É um amor que muda, é um amor que tudo transforma, é um amor que tudo espera. É viver, pede na essência da sua vida essa graça de poder viver e de querer viver esses frutos do Espírito. Mas São Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele vai falar dos dons carismáticos, ele diz que os dons que o Espírito Santo nos dá é para uso da comunidade. No finalzinho, no último versículo do capítulo 12, São Paulo diz, que ele dá a seta. Ele diz assim: agora eu vou mostrar para vocês qual é o caminho que vocês têm que tomar para seja feita a vontade de Deus. E no primeiro versículo do capítulo 13 ele começa a falar da caridade. Ele começa a falar do amor. A nossa vida, aquilo que nós recebemos de Deus, o nosso dom, o nosso talento, as manifestações de Deus em nossas vidas, tem que ser para o uso comum, para a comunidade, para o outro, para o próximo. Você não pode guardar tudo para você, para mim, para minha casa, para minha família. Não, é para o irmão, é para o outro. Não é seu. Não é seu. Aquele que não usa os dons para o bem comum, ele está enterrando. Ele está enterrando. E ele está se condenando aos olhos de Deus. Porque aquele que não for o último, aquele que não viver os frutos do Espírito Santo em sua vida, Jesus falou do inferno 18 vezes no Evangelho. Essa pessoa que não vive isso, certamente vai para o inferno. Uma pessoa que não está disposto a viver a vontade de Deus. Desculpa falar, é duro, né? Ver um pregador falando isso, mas vai queimar nos quintos dos infernos. Quem sou eu para julgar? Mas viva a vontade de Deus aqui nessa comunidade, nesse grupo de oração. Esse grupo de oração tem que ser conhecido em São Paulo inteiro. Esse grupo de oração tem que ser conhecido em toda a nossa diocese. Pessoas que buscam santidade, pessoas que buscam amor. Que uma pessoa, quando entrar nesse grupo de oração, não saia aqui sem receber amor nunca. Como dizia a Madre Teresa, eu tenho medo de não dar amor. Eu tenho medo de não amar. É disso que eu tenho medo. Eu não tenho medo de perder a minha vida. Eu tenho medo de não amar. Eu tenho medo de não dar amor. Eu tenho medo que alguém passe na minha vida e eu não dê amor para ela. É disso que nós temos que ter medo. Aprenda. Aprenda a se dar. Aprenda a se doar. Aprenda a viver a sua vida segundo a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Se não, pode fazer 80 seminários aqui, 20 mil seminários, e nada vai mudar. Nada vai mudar. A nossa igreja vai se esvaziar, esvaziar, esvaziar. Volte a viver. Volte a viver o amor de Deus. Permanecer no meu amor, como Jesus diz no Evangelho. Permaneçam.
Permaneçam, por favor, no meu amor, na unidade, um respeitando o outro, um acolhendo o outro. Esses são filhos de Deus. Esses são os prediletos do Senhor. Esses são aqueles, como diz lá em Joel, vão clamar o nome de Deus e o Senhor vai escutar. Porque esse é o povo, é o resto, aquele povo que o Senhor separou e escolheu para fazer diferença, para transformar o mundo. Acredito que você meu irmão, você pode transformar muitas e muitas pessoas. Você pode trazer muitas almas. Esse grupo de oração, se passar a viver em comunidade, como irmãos, vocês vão trazer muitas almas para Deus. Muitos drogados. É a nossa meta. Se a meta desse grupo de oração não for essa, meu irmão, irmã, fecha essas portas e não abre nunca mais. Porque a meta nossa tem que ser salvar almas, trazer libertação. Se as pessoas não veem o grupo de oração, vocês levam o grupo de oração lá, juntos, em comunhão, comum, unidade, com os frutos do Espírito Santo, com alegria, com um sorriso no rosto, sorrisinho. É disso que o Senhor espera para você. Amém? Amém. Fica de pé. Nós vamos cantar essa música que nós estávamos cantando mesmo, do Espírito Santo. Nós vamos pedir para o Senhor incendiar nossa alma, para que de fato nós possamos viver esses frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha sonhado com mudanças em sua vida, em algo novo para a sua vida. E a hora é agora. É agora. Não é amanhã, não, é agora que o Senhor vai realizar prodígios em sua vida. E você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui com a vida nova, amém? Amém. Levanta seus braços lá no alto. Diz a palavra de Deus que o Senhor precisa escutar a sua voz para entender o seu chamado. Então abra a sua boca. Fala assim: Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo na minha vida. Derrama o teu Espírito Santo que possa me dar ousadia, que possa vir hoje incendiar o meu coração, para que eu possa aprender a amar, para que a partir de hoje eu possa passar a amar e aprender a viver em comunidade, colocar também os meus bens em comum com o meu irmão, Senhor, com a minha casa, com os meus irmãos dentro desse grupo de oração, dentro da igreja, Senhor, dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, que eu possa passar a viver essa unidade que nós encontramos também em Ti, Senhor, em Senhor que é Deus uno, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Eu quero aprender contigo, Senhor. Então derrama o teu Espírito Santo, derrama em nós nessa noite, para que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor quis, aquilo que o Senhor sempre nos quer vivendo, quer esse amor, viver em união, em comunidade. Então vem, Senhor Jesus, incendeia a minha alma, incendeia a nossa alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Eu vou pedir uma coisa para vocês aqui. Vou convidar vocês a fazer uma corrente única aqui, ó. Única, uma fila única, e todo mundo se abraça. Pode fazer aí no banco mesmo, junto os bancos. Pode ser aberto, pode vir aqui fazer uma roda aqui, ó, diante do altar do Senhor. Vem fechando aqui. Pode fechar lá. Isso. Junta aí, dá as mãos. Dá as mãos aí pra quem tá do seu lado. Vem, fecha, vai fechando, rapidinho. Ó, presta muita atenção. Olha para quem está aqui no rostinho de cada um
Olha aí para quem está do seu lado. Olha para essa pessoa. No momento que essa pessoa, um dia talvez, se você encontrar essa pessoa na rua, ela estiver passando necessidade, não ouse julgar, não ouse falar mal, mas você tem que estender a sua mão, dar a sua mão para ela como você está aí, ó, e ajudar ela a levantar. É isso que o Senhor quer para nossas vidas, que nós vivamos assim, em união. É um bem comum. É isso que vai levantar a igreja, é isso que vai trazer pessoas para dentro da casa de Deus, quando nós começarmos a viver esse amor verdadeiro, esse amor que vem do céu, esse amor que Jesus pregou, esse amor que os santos viveram, que os apóstolos viveram. E é isso que nós temos que aprender a viver. Eu vou convidar você a cantar essa canção, mas você não vai cantar incendeia minha alma, você vai cantar incendeia essa alma. Você vai cantar para o seu irmão isso, incendeia essa alma, e você vai apresentar esse irmão para Deus nessa noite. Incendeia, incendeia essa alma, incendeia essa alma, incendeia essa alma, Senhor, Senhor, incendeia essa alma, incendeia essa alma, incendeia essa alma, Senhor, para terminar, incendeia, incendeia essa alma, incendeia essa alma, incendeia essa alma, Senhor, Senhor, incendeia essa alma, incendeia essa alma, incendeia essa alma, Senhor, incendeia esta alma, incendeia essa alma, incendeia essa alma, Senhor, incendeia esta alma, incendeia esta alma, incendeia esta alma, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Solta a mão do seu irmão, dá uma salva de palmas para Jesus bem forte. É pro Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vai voltando pro seu lugar rapidinho aí, que eu vou falar uma coisa rapidinho só. Rapidinho. Então nós vamos até a meia-noite. Senta aí. Vamos emendar a vigília. Gente, ó, esse seminário de vida, tá? É um grande sonho de Deus colocado no coração da coordenação. Tenho certeza é a vontade de Deus. Mas esse seminário não termina aqui, viu? Tudo isso que você viveu, é hora agora de colocar em prática. Tudo isso, pro bem comum. Você tem que levar isso para sua casa. Uma pessoa que conhece a Deus, ela fica cheia de Deus. Ela vive para evangelizar. É a nossa missão, como está lá em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Você tem a missão de ser missionário da igreja. O Papa João Paulo II falava que uma igreja que não é missionária é uma igreja doente. Você tem que ser missão, você tem que ser missionário, porque ser missionário é para todos, né? Ah, Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar. São Francisco falava, quando for pregar, pregue com a vida. Se for preciso, fale. Não precisa falar para pregar, mas pregue com a sua vida. E traga, convide todos os dias alguém para vir esse grupo de oração. Todos os dias, né? E digo também para quem está à frente do grupo, que não fique só no seminário de vida, mas faça o seminário de carisma, faça o seminário, né, eucarístico, para que vocês possam crescer na fé, possa dar sustento. A nossa igreja não vive somente de sentimentalismo. Que adianta nós irmos chorar e não conhecer a Deus de fato?
não colocar aquilo que Deus sonhou para a nossa vida em prática, nós vamos acabar abandonando. E é isso que acontece com tantos e tantos retiros aí que o pessoal faz todo final de semana. As pessoas choram e fica um na igreja, fica 2. De 100 pessoas que vão cursar retiro, fica 2. É por quê? Porque vive de sentimentalismo. Mas a gente tem que viver a nossa fé dessa forma, conhecendo a verdade. Existe um Espírito Santo, que ele é vivo e que ele trabalha. Amém? E diz São Jerônimo: o amor, ele não é ocioso. O amor, ele trabalha. Nós temos que mostrar o amor com atitudes. Amém? Amém. E ó, busque todos os dias, pelo amor de Deus, pedir esse Espírito Santo para sua vida. Talvez eu nunca mais vou ver você na minha vida. Espero que eu veja, né? Espero que eu possa voltar aqui. Talvez eu nunca veja você nunca mais. Talvez você nunca mais me veja. Talvez a gente não volte a se encontrar. Talvez alguém caia na escada ali, bata as botas, eu não vou ver mesmo, né? Mas pode acontecer de nós não nos encontrarmos mais. Mas eu espero que nós possamos buscar nessa unidade como igreja juntos, para que eu possa encontrar você lá no céu e eu possa te dar um abraço, para que eu possa te encontrar lá, para que nós possamos nos encontrar no céu junto de Jesus e viver esse amor lá junto dele. Amém? Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor Jesus Cristo.